Esse vídeo é para você que diz que acredita em Deus. Bom, na verdade eu quero dar o meu testemunho para você. Nos últimos tempos, Deus tem tocado isso no meu coração para falar sobre isso. Se eu perguntar para muitos aqui hoje, você acredita em Deus? A grande maioria vai dizer que sim. A grande maioria vai falar que sim. Mas, vamos ser bem sinceros. Por tudo que eu já passei, é nítido que existe uma diferença muito grande entre a gente dizer que acredita em, de fato, conhecê-lo e saber que ele realmente é real. Oiê, meu nome é Thaís, tenho 32 anos e eu quero dar meu testemunho de vida para você aqui. Esse testemunho nada mais está sendo gravado, porque eu sei que tem muitas pessoas aí desse outro lado que já passou por o que um dia eu já passei. E eu consegui sair disso. Ah, mas como assim? Bom, simples assim. Eu, Thaís, sempre cresci, em uma família em que se dizem acreditar em Deus. Eu mesmo dizia que acreditava em Deus. Só que tem uma grande diferença entre o acreditar e o conhecê-lo e saber que ele de fato existe. E nesses últimos tempos, Deus tem tocado no meu coração para poder gravar um vídeo falando sobre essa mensagem. Então, cá estou. Presta atenção nisso daqui. Nós, seres humanos, por nossa natureza já caída, desde o tempo de Adão e Eva, temos o declínio a pecar. E eu creio que assim como eu, muitos, no meu caso, vivia assim, de maneira automática. Vou acordar, vou trabalhar, vou estudar, vou vivendo a minha vida, não vejo a hora de chegar ao final de semana para descansar. E aquela correria do dia a dia vai consumindo a gente. O dia vai passando, os anos vão passando, e você vê que você trabalha, que você luta, mas fica ali, na mesma. E aí, a vida é só isso, será? Eu não sei você, mas em mim começou a brotar algumas dúvidas. Do tipo, não é possível que seja só isso. Não é possível que não tenha nada de diferente, nada mais do que se possa viver. A gente viva como se fosse nessa corrida de ratos, preso naquilo e patina, 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 e a vida passa e nada, só isso. Como pode? Então, um belo dia, isso começou a despertar em mim. Eu comecei a pensar assim, não, não é possível. Então, o que eu comecei a fazer, pessoal? Eu comecei a ler a Bíblia. E não existe outro caminho, não existe. Eu posso afirmar de todo o coração, não tenho por que eu mentir aqui, que eu tive um encontro com Deus, foi eu e ele. Até então eu não estava indo em nenhuma igreja, nenhuma religião local, nem nada. Foi na época que eu tive a minha menina, ela tá com 2 anos agora, então eu estava em casa. Aqui, fechadinha, licença maternidade, tudo certinho. E o meu encontro foi com ele aqui, dentro da minha casa. Eu comecei a ler a Bíblia. E quando você começa a ler a palavra, mesmo que inconscientemente, a sua cabeça começa a abrir. Você começa a ver que tem coisas muito além do que você possa imaginar. E nessa de começar a ler, eu realmente abri o meu coração para o Senhor. Eu lembro certinho que eu virei e falei assim, Senhor, tem mais. Eu quero viver esse mais que a Bíblia diz. Eu quero ver esse sobrenatural, porque não é possível que a vida seja só isso. Tem que ter algo além. E para minha surpresa, a minha oração foi ouvida. Eu comecei a ouvir palavras soltas, que vinham assim na minha cabeça. Um dia eu assustei, porque veio uma certa palavra e eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E aí eu comecei a receber essas palavras, assim, seguidas, dias seguidos um atrás do outro. E eu percebi que não eram palavras do meu conhecimento, do meu repertório que eu já, assim, um dia estudei, ouvi falar. Até porque eu nasci em um berço em que a gente sempre foi a uma missa ou outra em ocasiões especiais, mas nada além disso. Então presta atenção, eu trouxe aqui pra vocês verem. Eu tenho um caderninho e eu anoto tudo, ó. Aqui tem todas as minhas anotações. A primeira palavra que eu recebi foi candelabro. Depois veio tabernáculo. Depois holocausto. Depois veio apacentar. Depois Gideão, depois Agar, entre outras muitas palavras. Então, de fato, eu comecei a observar que tinha alguma coisa diferente ali. Eu falei, Senhor, será possível que é o Senhor falando comigo? E eu comecei a anotar. Começando a anotar, eu comecei a pesquisar o significado delas e, para minha surpresa, eu tinha acabado de começar a ler a Bíblia. E até então, alguns textos que eu havia lido não tinham essas palavras. E, para minha surpresa, eu comecei a perceber que Deus estava se comunicando comigo. Parece brincadeira, né? Mas não. É pura realidade e é de verdade mesmo. Porém, este assunto eu quero vir trazer mais vídeos aqui. Mas por hoje eu quero dar o meu testemunho para você. E o tema dessa mensagem central é:
há uma diferença entre a gente falar que acredita em Deus, em de fato acreditar e conhecê-lo e saber que ele realmente existe e que ele fala comigo e fala com você. Eu, Thaís, sempre fui uma pessoa, como que eu posso dizer, do mundo, né? Até então, eu vivia assim, como eu já falei aqui no começo do vídeo, vivia de uma maneira que vai passando um dia, vai passando outro, trabalha, paga conta, tem filho, tem família, mas parece que nada fazia sentido. Falei, mas gente, não é possível. E aí então, esse meu testemunho é para falar sobre isso, pessoal. Que eu sempre fui uma pessoa do mundo, sim. Sempre fui uma menina, uma mulher, né? Muito impulsiva, muito nervosa, sempre, sempre, sempre levei tudo muito no peito. Nunca fui de levar desaforo para casa, sempre quis quebrar tudo. Gente, quem me conhece, né, esse vídeo aqui, muitas pessoas já me conhecem, mas aqui o intuito é alcançar aqueles que ainda não me conhecem. A gente sabe que a rede social é um mar, né, inexplorável, muitos lugares inexploráveis. Então, assim, quem me conhece de fato sabe o que eu tô falando. Então, assim, ó, a Thaís de hoje em dia, de pouco tempo atrás, vamos pôr aí 2 anos e meio atrás agora, não é a mesma. Eu não me reconheço mais como a mesma. E o que eu quero testemunhar aqui pra vocês? De fato, não sou mais a mesma e nem tenho vontade de voltar a ser. Mas o que eu quero dizer aqui é que o único que pode fazer isso, o único que pode mudar a gente da água para o vinho é o Senhor, é Jesus, é o Espírito Santo. Não tem outro caminho. É como está escrito lá na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, ó, não tem outro caminho. O meu testemunho aqui hoje é só para falar isso. Que, de fato, o crer e o acreditar tem uma distância de luz, como se diz. Não dá nem para medir. Então, assim, ó, eu quero falar mais um pouco sobre isso aqui, né? Eu tô aí criando meu canal aqui no YouTube agora, aqui no Instagram também. Eu quero estar deixando o que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos. E, tipo assim, muitos estranham a nova versão minha. E não é fácil, a gente sofre muito julgamento. O mundo, ele é, de fato, complicado, né, de se viver. Você nunca irá agradar a todos. E isso, pra mim, de fato, não é o intuito em importar no momento. Eu quero alcançar aquelas pessoas que sabe, que sente, que tá vendo que a vida tá passando e que não tem nenhum sentido, porque não vai achar em lugar nenhum. Não é o serviço, não é o dinheiro, não é a correria, não é. O único sentido da vida é Deus. O único sentido para você viver o sobrenatural, e gente, de fato, acredite, vai por mim. Não sou digna, não sou merecedora de nada, sou pecadora, tenho muito que aprender, eu sou um bebê, tô engatinhando agora na fé. Mas assim, de fato, quer viver o sobrenatural? Não vai achar em lugar nenhum. O caminho é Deus. A gente precisa entregar a vida para Ele, conversar com Ele, começar a buscá-lo, porque Ele se revela a quem tem um coração aquebrantado, a quem quer conhecê-lo. Ele dá a graça que a gente pode conhecer Ele. E vai por mim, acredite, é incrível. Não existe coisa melhor na vida. Você pode estar passando a dificuldade que for, mas se você está em Deus, você está ali firmada, tua casa é a rocha que está firmada nele. Nada mais importa. E agora, fica esse convite aqui. Tenta se aproximar de Deus. E me conta uma coisa aqui nos comentários. Você o conhece de fato? Você já teve alguma experiência sobrenatural com ele? Me diz aí, quero saber. Quero saber se eu tô sozinha nessa jornada aí ou se tem mais uns doidinhos junto comigo. Gente, de verdade, eu tô abrindo meu coração aqui. Ele existe de verdade, não é um Deus distante, não. Ele fala comigo, ele fala com você. Me conta aqui nos comentários, qual é a experiência que você já teve com ele?